Olá pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Apesar desse momento, né? A prova do vestibular foi adiada novamente devido a esse caos que nós estamos vivendo. Infelizmente é um momento difícil enquanto humanidade, não é nem enquanto individualidade, né? Todos nós estamos passando por dificuldades e isso gera muita ansiedade, né? Essa incerteza ou essas certezas que mudam todo o tempo, digamos assim. Então, eu gostaria de trazer uma reflexão inicial. Quero ler um versículo que está em Eclesiastes capítulo 7, 8, para vocês. E depois eu quero narrar um pouco da minha história, para vocês entenderem um pouquinho das coisas que eu passei na minha carreira profissional enquanto estudante. Não que a minha história seja superior de ninguém e que sirva para ser modelo para todos os demais. Mas nós podemos tirar algumas lições, e essa é a ideia. E esse verso aqui que eu vou ler para vocês tem muito a ver com a minha história, que diz assim: o fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Olha que interessante isso aqui. Eu trabalho desde os 12 anos de idade, né? Comecei trabalhando, entregando panfletos na rua para poder incrementar a renda na minha casa. Depois eu fui trabalhar a partir dos 16, 17 ou 18 anos. Agora eu não lembro nem a idade ao certo. Eu fui trabalhar de office boy. Depois de office boy, estoquista. E depois de estoquista eu fui trabalhar numa metalurgia. Então eu trabalhava cortando ferro, cortando alumínio o dia inteiro, né? E estudava à noite. Ia para aula na parte da noite. Muito bem. Em 2017 eu fui fazer um cursinho, eu me inscrevi num cursinho solidário, tá? Que funcionava lá no Colégio Estadual Luiza Rossi, no bairro Boqueirão. Boqueira Louco, muitos aí conhecem o Boqueira Louco. Então, esse cursinho funcionava aos finais de semana. Então eu trabalhava o dia inteiro lá na metalurgia e no final de semana eu ia para aula. E as aulas funcionavam das 8 da manhã às 6 da tarde. Então 2007 foi um ano muito maluco, um ano de muito esforço, né? De muita entrega, digamos assim, nos meus estudos. E eu tive que abdicar de muitas coisas que eu gostava, né? Por exemplo, balada eu nunca fui de balada, de boa, isso aí não me fez falta. Mas, por exemplo, ir no jogo de futebol, ver o Atlético, né? Sou atleticano, dá pra ver pela cara de sofrido. Enfim, né? Então eu acabei abdicando disso. Abdiquei de ver amigos, abdiquei de sair no final de semana, num parque, muitas vezes até um tempo com a família. Eu acabei abrindo mão. Então fiz ali o cursinho durante aquele ano, professores maravilhosos, um trabalho muito bonito que eles com muito esforço mantinham em pé. Então, 2007 eu fiz o cursinho e em 2008 eu entrei na faculdade. 2008 eu entrei na faculdade, fui cursar História. Mas no primeiro ano eu tive que continuar trabalhando naquela fábrica. Aliás, sou agradecido até hoje ao Eudenir, né? Aldenir ou Eudenir, agora me deu um branco no nome do meu patrão lá. Mas de qualquer maneira, foi um homem muito justo, muito bom, que me deu aquela oportunidade e ele compreendeu muito, né? O fato de eu precisar estudar à noite, tanto que às vezes ele me liberava até um pouco antes de sair, de dar o horário do trabalho. Se eu tivesse terminado tudo, eu limpava minhas máquinas e tal, eu podia sair para estudar. Mas foi um ano muito louco, apesar de toda essa ajuda dele. Porque eu entrava no Inter 2 ali no bairro Guabirutuba e tinha que atravessar a cidade para ir para a faculdade. E quem já andou no Inter 2 sabe o que eu estou falando, a luta que é. Eu chegava na faculdade sem tomar banho, cheirando alumínio, cheirando óleo. Era uma coisa muito louca. Muito bem. A partir do segundo ano de faculdade, as coisas começaram a melhorar, né? Eu consegui ingressar num estágio e daí já no final do quarto período da faculdade, eu consegui pegar aulas como professor PSS no estado e aquelas aulas foram muito importantes para minha experiência, porque de cara me colocaram num sexto ano. E sabe, o sexto ano é o caos na Terra, vocês sabem disso. Eles são muito queridinhos, são muito fofinhos, muito curirins, mas exige muita paciência, e eu não tinha essa paciência. Tanto que com um mês de aula naquela escola,
Coincidentemente, a mesma escola da qual eu fiz cursinho, eu desisti, eu abri mão. E eu estava quase desistindo da minha carreira mesmo de professor. Eu pensei assim, cara, não é o que eu queria. Eu acho que é melhor eu voltar a trabalhar na fábrica, vou ganhar um pouco menos, mas pelo menos eu vou ser feliz. Eu cheguei a pensar nisso. E então toda aquela influência que os professores de história exerceram sobre mim, que outros professores exerceram sobre mim, aquele sonho de ser professor, de ser educador, quando eu me deparei com a realidade dos fatos, do que é uma sala de aula, aquilo me chocou muito e eu acabei desistindo. Só que um dia depois, na verdade, da minha desistência, de eu ter comunicado meu afastamento, eu estava com um contrato aberto ainda e o diretor de uma escola ali no Cajuru me ligou e me ofereceu 20 aulas de história para o ensino médio. E aquilo foi bom, porque daí eu pensei comigo, bom, ensino médio é diferente do fundamental, eu vou tentar o ensino médio, né? Então fui lá e gostei muito. E eu percebi que não eram todas as turmas, então, não era desde o fundamental que era um caos. Então, no ensino médio tinha alguns problemas pontuais, mas pelo menos era mais tranquilo, eu conseguia trabalhar com mais calma e tudo mais. Depois até voltei a pegar aulas no fundamental e dou aula para o ensino fundamental até hoje e gosto dos pequenininhos hoje, porque hoje já tenho mais experiência, já sei controlar mais as turmas, não me desespero tanto com aqueles probleminhas básicos da idade, né? Tipo um piá baixando a calça do outro, aquela coisa toda, gritaria, enfim, um xingando o outro, enfim, eu consigo controlar melhor a situação. Bom, paralelo a tudo isso que eu estava falando para vocês, quando eu comecei a pegar aula, então eu me formei, né? Depois que eu me formei, eu decidi, junto com alguns colegas que davam aula lá no Colégio Santa Rosa, no Cajuru, formar um cursinho solidário também. Criar um cursinho solidário. Um cursinho para ajudar a galera de baixa renda, assim como eu fui ajudado lá em 2007, no cursinho solidário que existia lá no Boqueirão. Havia poucos cursinhos nessa pegada em lugares diferentes de Curitiba. E ali no Cajuru, região do Cajuru, Beraba, aquela região Centenário ali, enfim, não havia um projeto como esse. Então nós formamos ali o cursinho Solidário Avance. Eu creio que esse cursinho ainda exista, né? E eu fui um dos coordenadores desse cursinho de 2011, 2012 até 2017, tá? Junto com outros colegas ali muito importantes na minha vida. E ali a gente pôde fazer esse projeto, então, nós ajudamos muitas pessoas, né? Vários entraram na faculdade, né? Na Federal, hoje estão na PUC, também já se formaram pela PUC, já se formaram pela Tuiuti, positivo, porque aqueles que não entraram na Federal conseguiram bolsa. Então foi um trabalho muito legal. Em 2007, eu estava com muitas aulas no estado, então eu tive que pegar e abrir mão do projeto solidário, não só por ter as aulas no estado, mas porque eu também fazia outros projetos solidários, como por exemplo a capelania hospitalar, né? Quando nós íamos no hospital de clínicas fazer oração, consolar, confortar as famílias que ali estavam com as crianças internadas. Então eu não estava conseguindo conciliar aquilo mais, porque a capelania também era no fim de semana, e eu pensei assim, chega uma hora que a gente tem que deixar também o bastão. E outros professores continuaram tocando lá, espero que esteja bem. Confesso para vocês que eu não tenho mais contato, mas eu sei que é um cursinho que tem abençoado as pessoas ali. Bom, dito isto, em 2018 eu casei com a minha esposa, a Juliana, tá? Que inclusive está me ajudando a fazer a gravação aqui, né? Não é uma live, né? Eu ainda não tenho condição de fazer essa live pelo celular aqui, mas estamos aqui gravando para vocês essa mensagem que vocês está disponível a vocês agora. Bom, mas antes do meu casamento, que foi em março de 2018, eu estava 2017, final de 2017, depois de ter saído do cursinho, eu acabei perdendo todas as aulas do estado, né? Mas graças a Deus eu consegui pegar no final de 2018 eu já estava início de 2018 eu já estava empregado em 3 lugares, né? Em escolas particulares. E desde então eu não dei mais aula no estado porque não apareceu oportunidade e eu também não tenho nem condição mais de pegar aulas devido à quantidade de trabalho que eu tenho no ensino particular. Bom, sobre cursinho, continuo dando aula em cursinho, né? Dou aula no cursinho particular,
também desde o final de 2017, estou no cursinho específico. Antes de eu ter me casado, eu dei aula em alguns outros cursinhos pré-vestibulares também, né? Mas eu estou no específico aí, então, desde 2017. No específico, foi o local onde eu comecei a dar aula de uma forma mais intensa de sociologia e filosofia. Apesar de ser formado em história, eu sempre fui um apaixonado por filosofia e sociologia, sempre gostei de ler filosofia e sociologia, fiz uma pós-graduação também em filosofia e sociologia, uma pós-graduação em logoterapia e análise existencial, onde a gente acaba estudando muito existencialismo, né? Então tem contato com alguns pensadores contemporâneos aí do existencialismo, né? Então eu acabei estudando muito o Viktor Frankl, especial para logoterapia, e aqueles que influenciaram o Viktor Frankl. Então eu acabei tendo um pouquinho de um repertório maior para a filosofia e assim me senti mais capacitado para ministrar aulas de filosofia de conteúdo de nível de ensino médio, né? Então, no entanto, uma coisa começou a aquecer meu coração ano passado, não me falha, ano retrasado já, né? Porque eu nunca senti tanta falta como em 2019 de poder ajudar a galera que vai fazer vestibular. Então eu comecei um projeto chamado Projeto Koinonia, através de um ministério espiritual que eu faço parte, que é o Ministério TEAR. Desse projeto Koinonia, nós começamos a fazer algumas aulas, ministrar algumas aulas, tanto na igreja que eu frequento, a comunidade Gólgota de Curitiba, igreja do rock and roll lá, tal, alguns devem conhecer aí, como também gravar vídeos, né? De uma forma bem simples, eu não sei editar, eu não tenho toda essa manha, estou aprendendo agora, espero que um dia eu fique bom nesse treco também. Comecei a gravar alguns vídeos para abençoar as pessoas, porque eu fui abençoado, né, por aquele cursinho solidário que eu fiz. Depois também tive a oportunidade de ser um abençoador através do cursinho Avance. E hoje eu estou gravando esses vídeos aí já faz um tempinho. E ano passado fiz essa sequência, né, de gravar esses vídeos relacionados aos textos que serão cobrados. E galera, eu quero ser muito grato a vocês, mas muito grato mesmo a todos vocês, porque vocês têm comentado aí, eu tenho visto que eu tenho conseguido atingir esse objetivo de ajudar um pouco vocês. Eu sei que nada vai substituir o estudo particular de vocês, a leitura dos textos em específico, nada vai substituir o empenho de vocês, mas o fato desses vídeos que estão sendo gravados poderem estar dando insights para vocês sobre alguns temas que talvez sejam mais difíceis, eu estou muito feliz, estou muito contente com isso. Então, diante desse pequeno histórico, né, que eu contei para vocês, poderia falar muito mais coisas sobre a minha vida, né, muito mais desafios, mas eu decidi fazer esse recorte pequeno do histórico profissional e acadêmico para demonstrar para vocês que as coisas não são fáceis, não foram fáceis para mim. E uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, infelizmente mesmo, nem todos que estão aqui vão passar na federal. Essa é a realidade. Essa é uma realidade que é um tanto difícil da gente ouvir, mas é a realidade, né? Existe um limite de vagas. Então, tem muitos aqui que vão passar, mas uma galerinha que talvez não passe. No entanto, lembrem do versículo que eu falei no início. Melhor é o fim das coisas do que o seu início. Não tome o início pelo final. Muitas pessoas começaram a estudar para fazer o vestibular. Começaram um cursinho, talvez, ano passado. Muitas pessoas começaram a ler os textos que serão cobrados e desistiram no primeiro, desistiram no segundo, desistiram no terceiro, tá? Até pagaram o cursinho e nem foram para a aula. Outros começaram um cursinho solidário, mas acabaram abandonando também. Por quê? Porque tomaram as dificuldades iniciais pelo fim da situação, tá? A ansiedade foi tão grande, a angústia foi tão grande que preferiram largar o fardo, abandonar o treco. Outros vão desistir de fazer faculdade, de repente, por reprovar na primeira prova. Tá? Ah, não passei na federal, acabou minha vida acadêmica, acabou minha vida de estudos, acabou a minha carreira profissional. Eu vou voltar a fazer as mesmas coisas que eu sempre fiz, vou me acomodar com um trabalho do qual, de repente, eu não vou ser feliz exercendo, tá? Eu vou abandonar.
porque eu sou um derrotado, eu sou um frustrado. Galera, vocês devem ter em média aí 18, 25 anos. Talvez tenha alguns mais novos, outros mais velhos. Mas eu gostaria de falar uma coisa para vocês. O fim, literalmente, é o ponto final. Mas eu costumo dizer o seguinte: assim como o ponto final faz parte de uma frase, para essa frase poder ser compreendida, por isso que um ponto final é muito importante para você poder fazer uma análise de tudo que foi escrito, também o final das coisas, é somente no final de todas as coisas que nós poderemos ter uma noção se nós tivermos sucesso ou não, numa determinada área da vida ou até mesmo na vida. É somente mediante a morte que nós poderemos fazer uma análise. Perto de morrer, poderemos fazer uma análise se nós vivemos bem ou não. E mesmo que não tenhamos vivido bem, mesmo que não tenhamos tido sucesso em tudo, ainda ali é possível recuperar um pouco da nossa dignidade. Recomendo para vocês a leitura, por exemplo, do livro A Morte de Ivan Ilitch, de Levi Tolstói. Quem puder fazer a leitura desse livro vai compreender bem o que eu estou falando. Diante da morte, aquele homem reconhece os seus erros, os seus fracassos e muda a sua postura diante da vida. Bom, mas eu não quero fazer tanto drama aqui, estamos falando do vestibular. O que eu quero dizer é o seguinte: para vocês que passarem, não pense que já está resolvida a situação. Vocês terão que concluir o curso. Mas para vocês, de repente, que estão ansiosos, estão com dificuldades, não deu tempo de estudar, talvez não passem, ou talvez passem mesmo sem estudar, porque milagres acontecem, não é o fim. Tome aquilo como lição. Não se frustre ao ponto de ficar desanimado para sempre, porque não é o fim. O fim é quando você tiver lá uma certa idade da qual não consegue mais recuperar o tempo perdido e você aí sim se lamentar: poxa, eu desisti na primeira vez. Poxa, eu desisti na primeira reprovação. Poxa, eu desisti no primeiro mês de aula no cursinho. Eu desisti na primeira semana de estudos. Eu não perseverei. Galera, melhor é o fim de todas as coisas. É o fim, porque é no final que a gente analisa. Por que eu estou falando tudo isso, sendo até um tanto quanto redundante? Galera, da minha família, eu acho que dá para contar nos dedos. E olha que minha família é grande, porque você sabe que a galera das antigas procriava bastante. A minha avó teve 6 filhos. A mãe da minha avó teve 12. E assim por diante. Então, primo, tios, tias, irmãos, irmãs, eu tenho vários. Tá? Por várias circunstâncias, poucos tiveram a possibilidade de fazer ensino superior. E dos poucos que tiveram, nem todos perseveraram. Tá? Alguns estão perseverando, mas pouquíssimos concluíram. Eu não vou expor aqui a quantidade e tal, nem os nomes, evidentemente, mas poucos concluíram. E desses que concluíram, eu não gosto de me fazer de vítima de maneira nenhuma, eu posso afirmar para vocês que talvez um dos que tiveram mais dificuldades fui eu, né? Escola pública, pais separados, né? Depois, evidentemente, minha mãe encontrou meu padrasto, adquiriu um pouco mais de estabilidade, porque a gente sabe que daí a estabilidade financeira melhorou um pouquinho e tal, mas eu tive muitas dificuldades. Primeiro ano de faculdade, por exemplo, quem pagava a minha passagem de ônibus praticamente era uma tia que trabalhava no hospital, a Romilda, até sou grato a ela. Ela me dava o cartão transporte para mim para poder ir para aula, para poder pagar, porque o meu salário só dava para pagar a faculdade e nada mais. E aí veio um outro detalhe: eu não fiz federal. Eu tentei a federal por 2 vezes, não passei. Eu sei que eu tinha limites por causa de todo o ensino que eu tive, que foi um tanto quanto limitado, o ensino público, nas escolas. Embora eu tenha tido bons professores, faltava professor, toda aquela situação que vocês entendem. Eu não cheguei a fazer federal. Mas depois eu consegui, no segundo ano de faculdade, uma bolsa pelo Enem e pude concluir os estudos numa ótima faculdade, que tem, eu creio que seja até hoje um dos melhores cursos de história das faculdades privadas, que é a Tuiuti, né? Hoje nós temos a PUC, temos outras faculdades que possuem história aí, além da federal. É óbvio que o meu sonho era fazer a federal, assim como minha esposa se formou em 4 faculdades públicas, ela tem 4 graduações, se formou em filosofia na federal, por exemplo. A gente sabe do peso que tem a federal para a carreira, para o diploma e tudo mais. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. As circunstâncias não foram tão legais. Eu não fiz federal, eu me lasquei um monte, não tinha dinheiro, né? Só começou a melhorar depois do 3º ano da faculdade, a questão financeira, onde eu podia ajudar um pouco mais em casa.
pude começar a planejar algumas coisas para a vida. Hoje está um pouco melhor porque eu estou casado, aí a gente se ajuda mais. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu poderia ter lamentado, olha, não passei. Poxa, não estou fazendo federal. Pô, meu amigo passou na federal, eu não. Quer saber? Largar a mão de tudo. Mas tem muitos que começaram a federal e não terminaram. Tem muitos que começaram o Tuiuti comigo e não terminaram. Então, hoje eu posso olhar para trás e tenho certeza que o fim foi melhor do que o início. Apesar de não ter sido tudo igual ao meu planejado no início, apesar das muitas dificuldades, das muitas limitações, das muitas tentativas até de trancar a faculdade, impedido por amigos, impedido por um apoio, né, que eu tive, financeiro, apesar de tudo, né, eu olho para trás e eu posso falar, o fim foi melhor. Porque beleza, não foi como eu sonhei nos meus sonhos românticos lá na adolescência, mas hoje eu sou um professor, então realizei aquilo que eu queria enquanto carreira, eu consigo dar aula, tá? Eu tenho a minha graduação, eu tenho algumas especializações, né? Tenho outros projetos também, acadêmicos. E o mais importante, aquilo que eu nem imaginava veio coroar tudo isso, que é poder ajudar o próximo com aquilo que eu estudei, com aquilo que eu me formei. Então, todas aquelas dificuldades que eu tive, todos aqueles intempéries, me ajudaram a compreender, a dar valor, inclusive, a tudo que eu passei. Certo? Então, eu só gravo esses vídeos hoje, eu me arrisquei a começar a gravar esses vídeos, porque eu não consigo ficar sem colaborar com os outros naquilo que eu fui auxiliado, em todas essas dificuldades que eu passei. Desde o cursinho solidário que eu participei, até os muitos amigos e familiares que me ajudaram a permanecer na faculdade e tudo mais. E eu passei essas dificuldades para também testemunhar para vocês que se vocês passam dificuldades semelhantes ou diferentes das minhas, maiores ou menores, se eu conseguir, vocês também conseguem. Então não tome o início, não tome o meio como fim. O fim é o fim, certo? Mas para você saber se vai dar certo ou não, você tem que perseverar, tem que continuar. E eu espero, encarecidamente, que essa ansiedade que de repente está no teu coração, essa perturbação mental por todas essas mudanças que estão acontecendo agora, não venham fazer você desistir. Não desista. Fique firme. Faça essa prova com calma, independente do resultado, porque, como eu falei para vocês, não é o fim, certo? Talvez você consiga entrar na federal no outro ano. Muitos são novos aqui, podem tentar várias oportunidades. Talvez você entre ano que vem e você vai ter que perseverar 4, 5 anos, dependendo do curso que você for escolher. 6, dependendo do curso, né? Vocês têm que perseverar. Mas, de repente, vocês conseguem uma bolsa também de 100% numa universidade particular. Então, é no fim que você vai ver, quando você estiver exercendo a tua profissão, se valeu a pena ou não. A graduação, o vestibular e tudo mais. Não é agora. Agora é o início. É a superfície. Aliás, é o alicerce que vocês estão plantando. Que vocês estão construindo, melhor dizendo. Plantar o alicerce é para acabar, né? Imagine jogar uma semente ali e construir uma casa. Ô, se ligar, né? Beleza? Então, é isso, galera. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu gostaria de fazer algo que eu sempre quis fazer e poucas vezes eu pude realizar. Fazer uma oração pelos meus alunos. Porque eu creio em Deus e eu creio que também, além de todas as dificuldades que eu tive, auxiliado por pessoas, melhor dizendo, todas as pessoas que me ajudaram, eu creio que essas pessoas foram usadas por Deus. Eu creio que Deus usa as pessoas. Eu creio que Deus nos ajuda através de mãos humanas também. Ele pode fazer um milagre, ele pode fazer coisas sobrenaturais? Creio que sim. Mas ele usa também os seus filhos, as pessoas que ele criou, para nos ajudar. E eu queria ser um canal desse auxílio para vocês. Espero que essa mensagem tenha sido uma mensagem de esperança, de fortalecimento para vocês. E, enfim, gostaria de orar por vocês, fazer essa oração. Então, eu gostaria que vocês fechassem seus olhos. A oração não é para você passar. A oração não é para você ser melhor do que o outro. Como diz aqui, o melhor é o fim de todas as coisas. Melhor é o paciente e aquele que tem fé do que o orgulhoso. Não é para você ficar orgulhosão. Tipo, fiz uma oração, vou passar. Não. Tem muitas pessoas que creem que não vão passar. Tem outros que creem que vão passar. O mais importante é para você estar calmo, para o teu coração estar em paz. O apóstolo Paulo, certa vez, estava preso
ele foi torturado, ele sofreu dificuldades, mas ele disse: Cristo me dá a paz que excede todo entendimento. Ou seja, quando não há motivo para você ter paz, certo? Deus é capaz de dar paz. Mesmo em meio ao inferno, à dificuldade, você pode ter paz. Eu sei que parece contraditório, mas é justamente por essa paz vir de Deus que ela é possível. Ela não é uma paz proveniente do esforço humano, proveniente de circunstâncias, porque na verdade a vida nunca vai estar 100% legal. Nunca vai estar 100% legal. Mas a paz é possível. Eu creio que é possível. Porque a paz não é ausência de dificuldades, de lutas, de problemas, de dor até de sofrimento. A paz é uma condição que lhe permite passar por todos eles, certo? Com sobriedade mental, ok? Então vamos fazer uma oração. Gostaria que vocês fechassem os olhos, agora, onde você está, e eu gostaria de fazer essa oração pela sua vida. Santo Deus, muito obrigado por esse momento, obrigado, Pai, porque o Senhor me dá a oportunidade de compartilhar um pouco das coisas que eu passei, das dificuldades que eu enfrentei e de tantas coisas, Pai, que talvez até eu tenha esquecido de falar para eles, Pai. Meu Deus, eu peço agora, Pai, que o Senhor dê a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. A todos os alunos que estão ouvindo, Pai, esta mensagem, Pai. Talvez muitos ficaram aflitos por causa dessa mudança, ficaram até irados por causa dessa mudança das datas do vestibular. Muitos talvez estão pensando até em desistir. Mas Deus, abençoe esses corações. Traga a paz que excede todo entendimento. Que eles possam compreender que muitas vezes as coisas não saem como nós planejamos. E isso é a vida. E nós precisamos encarar essa vida, Pai. Mas Deus, é muito melhor encarar essa vida quando o Senhor está conosco. É muito melhor encarar essa vida, Deus, quando a sua mão está conosco, Pai. Deus, tira as angústias do coração, Pai, desses adolescentes, desses jovens, desses adultos. Deus, se há alguma coisa que tem perturbado a vida deles, Pai, que eles criem coragem de colocar nas suas mãos, que eles possam conversar com o Senhor também nos seus momentos de solidão, Pai. Assim como muitas vezes eu fiz e fui ouvido pelo Senhor, fui confortado e consolado pelo Senhor. Deus, eu peço, papai, essa bênção, Pai, a bênção da tranquilidade, do coração em paz, Pai, para todos que estão assistindo, Pai, esse pequeno vídeo, Pai. Que o Senhor os abençoe, Pai, para a glória do seu nome, Jesus. Amém. Pessoal, peço também, eu vou colocar na descrição alguns links aqui de outros trabalhos que eu exerço com a minha esposa e com alguns amigos, para vocês se inscreverem lá, curtirem e tal. Assim como também peço para vocês se inscreverem aí no canal, curtirem, enfim, darem sugestões, fazerem críticas construtivas. Enfim, estou à disposição aí para ajudar vocês. Fiquem na paz. Deus abençoe todo mundo aí, galera. Abraço.